Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade. E olha, nós estamos em plena Copa do Mundo, né? Esse show de futebol, foi um show de futebol razoável, né? A gente vê muita retranca, mas não é a minha praia essa aí. A gente vê um show de imagens, principalmente imagens, e show de patrocínio. Até essa famosa e polêmica bola, eu nunca vi isso. O juiz, quando entra no campo, pega a bola, mas a marca está lá. Jogadores com uma determinada marca de chuteira, parece que Nike. A Nike deve ter feito uma operação muito grande para que todos eles, através de um dinheirinho, de um famoso bicho, um gordo bicho, pudessem utilizar a mesma chuteira. Nós tivemos uma ação no jogo da Holanda, onde umas meninas de rosa, talvez imitaram aquela atriz que fez esse filme da Devassa, e me parece que aquilo era uma ação promocional. Então nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre marketing esportivo, e nós temos aqui o Papa do marketing esportivo no Brasil pelo trabalho realizado. Ele fez uma operação em Porto Alegre, ele trabalha para o Inter de Porto Alegre, onde 100 mil sócios, chegou à casa dos 100 mil sócios, o Inter através de uma ação de marketing. Nós vamos falar com o Jorge Avancini, que é diretor executivo de marketing do Internacional de Porto Alegre. Jorge, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? Uma lenda viva da publicidade e propaganda, é isso. Né? E colega de escola, né? Exatamente. E é um prazer aqui estar sempre em São Paulo e poder trazer um pouco da nossa experiência lá do Rio Grande do Sul no case do Internacional. Você, o que está achando da Copa? Olha, como você falou, eu acho que vamos separar. Como jogo, muito feio, né? Todas as equipes retrancadas, algumas surpresas como a Itália, agora a Suíça ganhando da Espanha. Eu acho que a seleção brasileira não apresentou um bom futebol, que por um lado isso prejudica, vamos dizer, a qualidade do espetáculo. Agora, por ações de marketing, pela questão das transmissões, né, é a Copa da internet, né? É a Copa da banda larga, e eu acho que isso vai marcar um novo momento que vai refletir aqui no Brasil em 2014. É fantástico. Agora, eu tenho, você sabe, tenho muito contato com vários presidentes de empresas, vários executivos de marketing, e o que eu tenho visto aí, Jorge, é o seguinte: vou patrocinar a seleção brasileira. Muito bem, o presidente fala com o Ricardo Teixeira, resolve colocar a marca da empresa associada à seleção. Patrocinei. E agora? A maioria faz anúncio. Ou seja, não sabe o que fazer com a tal da seleção brasileira e não sabe fazer através de um patrocínio do clube. Isso, vamos dizer, não diria que é tão recente assim. As grandes marcas que começaram, a Parmalat no Palmeiras, foi um sucesso, né? E outras marcas se fizeram muito away em cima do futebol. Mas a ativação pouca gente faz. Exatamente. Né? Qual é o segredo do Internacional de Porto Alegre para fazer tão bem o que faz, principalmente nesse capítulo que eu vou falar a parte com você, que é angariar um quadro associativo desse porte, que é o sexto maior do mundo, não é isso? Né? Exatamente. Aqui os nossos clubes estão com problemas de quadro associativo. Agora melhorou um pouquinho, mas antigamente, um tempo atrás, o Corinthians, o Palmeiras tinham 6, 7 mil sócios, agora chegaram a casa 25, mas um quarto só do que o Internacional tem. E fala um pouquinho da tua carreira, como você meio começou, e essa área de marketing esportivo, como você foi para lá, como você está se dando tão bem? Tá certo que talento é talento, né? Não, na realidade, a minha formação toda, ela vem de área comercial, né? Eu trabalhei nos Correios Telégrafos, foi o primeiro emprego na área comercial lá em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, nascido em Porto Alegre. Depois tive a oportunidade de ir a Souza Cruz, na época que ainda não havia tanta pressão quanto a questão do fumo. E lá foi a grande escola, né? Foram 8 anos, a Souza Cruz eu tinha a possibilidade de vir transferido, morar no Rio de Janeiro, trabalhar na matriz. Fui gerente nacional de itens promocionais, que era o Hollywood Sportline, né, que era uma derivação de marca. Uma verba um pouquinho maior que você tem hoje. Não, bem maior, bem maior. Depois fui gerente nacional de eventos, uma companhia que para mim hoje, o que existe de evento, a Souza Cruz criou lá nos final dos anos 70, início dos anos 80. Uma escola, né? Uma escola, e a parte depois de gerente nacional de merchandise, quando eu deixei a companhia em 88, era uma verba de quase 8 milhões de dólares para ponto de venda, fora o resto. 8 milhões de dólares. Que era uma loucura, né? Quer dizer, hoje eu nunca mais trabalhei com uma verba nesse montante. Depois eu fui para a indústria de refrigerante, trabalhei tanto na Pepsi-Cola quanto na Coca-Cola, onde eu tive a possibilidade de ver duas coisas. Primeiro, a cultura inglesa, né? A filosofia de cultura inglesa, que era a Souza Cruz, uma empresa de capital inglês, e a cultura americana, né? De um produto de alta competitividade, que é o refrigerante, disputado o espaço, né? Centímetro por centímetro no ponto de venda, quase que uma guerra, por isso que chama Guerra das Colas, né? E aonde você entra aí as ações promocionais. Pela Pepsi-Cola, eu fui gerente nacional de promoções, também no Rio. Fiz um dos primeiros contratos polêmicos, que foi na Copa de 90 na Itália, quando a Pepsi-Cola patrocinou a seleção brasileira. E ali tivemos, ali, de certa forma, meio que eu fui empurrado, né, para aquele projeto.
Depois voltei a Porto Alegre, fui trabalhar na Coca-Cola lá no fabricante de Porto Alegre, que é o terceiro maior do Brasil, que é o Grupo Vampar. A partir de 95 botei consultoria, focado para a área comercial, e me enfiei no Inter lá em 96 como conselheiro. E aí talvez pela formação e tal, fui chegando perto da área de marketing, até que em 2007 o presidente Vitório, quando assumiu o seu primeiro ano de gestão, né, recém-campeão do mundo, me convidou para assumir a vice de marketing. Né? Já, claro, já pegava o clube num outro modelo, já contribuía com o marketing na gestão do professor Otávio Rojas, que era o vice-presidente anterior, quando a gente começou lá em 2003 a trabalhar a virada do Internacional. Porque o Internacional é um clube, praticamente na época com quase 96 anos, tinha chegado ao fundo do poço em 2002, se você lembra, quase indo para o rebaixamento, segunda divisão. É verdade. Tendo que jogar lá contra o Remo, contra o Paysandu, perdão, em Belém, né, e dependendo de uma série de conjugações de resultados para que não fosse rebaixado. E pela rivalidade, né, o nosso co-irmão lá já tinha sido rebaixado uma vez, isso é uma coisa que vale pela flauta e vale para chegar nos 100 mil sócios. E aí foi a primeira vez que se falou, talvez, num clube de futebol no Rio Grande do Sul, em planejamento estratégico. E aí foi-se buscar apoio. E como é importante, né? Foi-se buscar apoio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Administração, que é uma escola referência, junto com a FGV aqui em São Paulo, e que começou a trazer para você unificar, porque qual é o problema do clube? Né? Os diretores eles vão como colaboradores, não são remunerados. Né? Os clubes, o estatuto dos clubes não permite isso, o que é uma pena. Então são pessoas que saem do seu trabalho, que vão lá no final do dia prestar sua contribuição dentro da sua disponibilidade de tempo. E com isso você tem o quê? Ou pessoas que já estão aposentadas, né, que têm mais disponibilidade, ou funcionários públicos, de altos cargos públicos, que também, pelo modelo da forma de trabalho do Estado, permite mais folga. Porque um executivo de ponta de uma multinacional não tem tempo. Né? Ele vai eventualmente. E isso te gera o quê? Uma heterogeneia muito grande na diretoria. Né? Então o planejamento ele começou a unificar, a mostrar para esses diferentes diretores, de diferentes formações, né, a questão de você ter foco. Né? E algumas coisas foram importantes, né, Décio? Internacional, em 2002, quando terminou o ano, nós tínhamos departamento de futebol de salão, nós tínhamos futebol de mesa, tênis de mesa, né? Alguns esportes que nós éramos chamados de esportes amadores, que demandavam investimento. O clube de futebol, que era a sua origem, a sua fundação, não tinha recurso. Né? Você abria a chance para a imprensa esportiva bater também se nesses segmentos os resultados não fossem bons, e aí somava com resultados ruins no futebol, então a pressão era muito forte, além do desvio de recursos. Então, uma das primeiras coisas do planejamento foi usar a teoria do All-Rise, né? Foco no negócio, se avaliou, se estudou, se eliminou tudo aquilo que não tinha a ver com a origem do clube. Foco no futebol. Foco no futebol. E aí surgiu a missão que era... Os outros esportes... Todos foram fechados, todos. Inclusive, o Internacional tem um ginásio grande, que é o Gigantinho, com capacidade para 15 mil pessoas, ele foi praticamente desativado. Né? Serve hoje apenas para shows, para eventos que você loca para terceiros. Né? Lá, enfim... às vezes reuniões dos sindicatos professores para discutir coisas lá do interesse da categoria, grandes eventos que são arrendados. E tudo isso foi desativado. E só lembrando, o Internacional tinha sido se não me engano, não me lembro agora, 96, 98, foi campeão mundial de futebol de salão em cima do Barcelona, com um jogo disputado lá em Porto Alegre, com 18 mil pessoas dentro do Gigantinho. Né? Mas era uma equipe que tinha quase o valor, para você manter atletas desse peso, né? Quase o valor de manter uma equipe de futebol, que era para a qual o clube foi fundado lá em 1909. Então, a partir daí, você canaliza todas as atenções, né, para dentro do futebol, e você começa, então, todo um trabalho de resgate, né, resgatar a categoria de base, porque o Internacional, quando chegou lá em 2002, as categorias de base estavam totalmente estruturadas, e você precisa revelar talentos. Né? O futebol brasileiro, na modelagem que tem hoje, se não vender um grande atleta por ano, não fecha a conta. No caso de vocês foi o Pato. Nós tínhamos o Pato, o Nilmar, Daniel Carvalho, né? Vários que... O Internacional foi o clube que agora, no século XXI, mais jogadores revelou e mais jogadores vendeu o futebol europeu com os melhores valores de negociação. O Pato foi numa ordem de quase 54 milhões de reais, né? Um garoto de 17 anos. Então, ao contrário do nosso irmão lá, que perdeu aquela situação toda com o Ronaldinho Gaúcho, que não ganhou um centavo.